isso aqui, né, a hipótese mais provável é que nós... Falar, deixa eu abrir seu microfone. Estou ouvindo. A internet aqui parece que está um pouco instável. Também estava com o Alejandro, mas a gente vai levando. Mário Maestre, eu estava descrevendo exatamente algo que está no seu título, Tempestade Perfeita, principalmente para quem está no Brasil. Os sinais, né, The Writings on the Wall, está escrito na parede, vamos lembrar lá do profeta Daniel, na Babilônia, está escrito na parede. Quem quer ler, lê. Quem não quer, não quer. A gente está sem salva-vidas, sem bote e sem colete, Mário Maestre? Na realidade, Romulo, no mundo e no Brasil se arma uma tempestade perfeita, né? E não era esse o script do golpismo, né? Mas até agora a nossa primeira classe tem mantido o sangue frio, né? Ela acredita ter o colete salva-vidas suficientes, né? E, sobretudo, a primeira classe mantém o barco flutuando, atirando pela borda os passageiros do porão, né? Sem reclamação da oposição, que a direita gosta, né? Que segue, apesar de sacudida, né? Gozando as delícias da segunda classe. Mas essa tempestade não amaina, né? E abre fissuras no casco enfraquecido do país. Isso é novo, né? Na realidade, os calafetes correm de lá para cá, recebendo ordens divergentes, né? Chegada lá de cima da ponte do comando, né? A ponte do comando diz qual os buracos primeiros a serem tapados, né? Mas os calafetes e a marinhagem já não sabem bem quem realmente manda no barco, no governo, no golpe, no país, né? E para nós, Romulo, decifrar essa charada é necessário para que os do porão invadam a ponte, né? Assumam o leme, né? E coloquem a ferro os responsáveis pelos desmandos, né? Salvando a si, né? E ao país. Em toda essa confusão de quem manda, né? Temos aqueles, como nós já vimos, que fazem de conta que vivemos em uma democracia apenas ameaçada, né? O golpe se houve em 2016, foi coisa do passado, né? Superado pelas eleições democráticas de 2018. Mas eleição não é a festa de democracia, Mara? A festa da democracia. Exatamente. A campanha do TSE sempre fala, a festa da democracia. Pode ser o carnaval também, né? Né? Dizem que tudo melhorará com as eleições de 2020, sobretudo 2022. Né? O único problema é o presidente eleito democraticamente, o Jair Bolsonaro, paranoico, golpista e totalmente incapaz. Uma aberração, nada a ver com o que está em volta. Exatamente. Há os ainda mais assustados, que propõem que o analfabeto funcional, né, é um fascista de carteirinha e avança por aproximações sucessivas para a imposição de ordem fascista no país, né? Suas camisas negras, né, como eu, né, seriam os milicianos, os policiais militares, as hordas evangélicas, né? Há também os que propõem sair em marcha um golpe militar no estilo de 1964, com ou sem Bolsonaro. Né? Todos eles defendem uma frente antifascista, ou uma frente ampla, restrita, logicamente, à defesa da democracia. Né? Não se vai se pedir mais nada, para não afastar ninguém do bloco salvacionista. Né? Opa, uma travada no sinal do Mário Maestre. Lembrando aí, né, para justamente não causar melindres, não pode falar do programa econômico. Aí você não tem problema nenhum do ato do 1º de maio, mesmo que na modalidade virtual, você encontrar o senhor Reforma da Previdência Rodrigo Maia e o senhor Tanque nos Petroleiros Fernando Henrique Cardoso, junto com a maior liderança sindical da história do Brasil, Lula, a Dilma, o Ciro Gomes, quem mais estava lá? Ah, vamos lembrar, né? Há uma semana exatamente, Angélica Lovato veio com tamancas, deu umas tamancadas aqui no ar e conseguiu impedir, né? Ela salvou, impediu o PSOL de estar, né, a direção do PSOL, a tendência que está na direção do PSOL, de marcar presença nesse vexame. Então, caiu, Mário, vamos ver se ele consegue voltar aí. Tanto o presidente da sigla, que estava confirmado, Juliano Medeiros estava confirmado no evento, como o ex-candidato da sigla à presidência da República, o Guilherme Boulos, os dois iam estar lá. O Guilherme Boulos
que é famoso, estava no banner, né? O Juliano Medeiros, como ninguém conhece, não estava no banner, não chama público, né? Mas o CUT, como aliás, eu fiz uma postagem semana passada, vou até de repente resgatar aqui quando a Angélica chegar para falar que ela tirou onda com a tamancada. Então, lá no banner, né, o pessoal cancelou depois, né, algumas horas depois aqui, de Angélica Lovato entrar com tudo, né, com as tamancadas. Sabe que é tamanco, né? Tamanco é aquele da forma de madeira. Imagina levar uma tamancada. Pois é, foi nesse nível. Reveja o programa de quinta-feira e veja como a Angélica Lovato abriu a sua fala e a veemência da crítica, né? Pois é, aí ficou difícil, né? E, né, sabendo aí que o pessoal está tendo discussões acaloradas dentro, entre as tendências, né? Até a gente já comentou aqui que o revival da polêmica do gráfico de pizza da Vitória Cidadã versus o pessoal recém-convertido via André Lara Rezende, a MMT. Mas assim, vamos tratar disso domingo. Gustavo Galvão já confirmou que ele vai entrar nessa. Ele falou que ele vai conseguir ser salomônico. Vamos ver. É mineiro, né? Mineiro vai ver muita coisa. Mas então, mas não conseguiu ainda não. Vamos ver se ele consegue voltar. Tá? Estou na expectativa da volta dele. Mas então, aí a Angélica Lovato pegou aquela tamanca holandesa, sabe aquela tamanca holandesa de madeira? Pum! Tal, os caras tiveram que sair, né, o Boulos, e falando, eles só descobriram depois da Angélica Lovato avisar, que o Fernando Henrique e o Rodrigo Maia iam estar. Tinha até banners de divulgação da CUT lá, com a carinha do Boulos, mas eles só descobriram depois. Aí ficou insustentável, né, já que está esse acirramento, o pessoal recorrendo até a, enfim, né, polêmica simulada para esconder uma polêmica real legítima, né, disputa de poder dentro de uma sigla partidária. Imagina então, poder pegar. Imagina chegar no Congresso do PSOL, que foi adiado, né, por um ano. Aliás, já mostrei a coincidência, que não é nada coincidente, não é nada aleatória, né, é coincidente, mas não é nada aleatória, temporal, entre o ressurgimento do debate sobre o gráfico de pizza, que tem, sei lá, 10 anos, 5 anos, MMT, que é dos anos 90, e o Congresso Nacional do PSOL, que era em março, abril, maio, sei lá, agora, né? Aí em fevereiro surge a polêmica. Por quê? Coincidentemente, quem está na direção do PSOL hoje aderiu via André Lara Rezende a MMT, e quem está tentando aumentar o seu espaço relativo, que não é só a Revolução Brasileira, é também também, por exemplo, outra tendência aí da Fernanda Melchiona, deputada que é líder da bancada, ela apoia a Auditoria Cidadã e outras aí mais à esquerda, né? Coincidentemente, não se tem essa clivagem política. O pessoal, né, os desafiantes estão associados e apoiam a Maria Lúcia Fatorelli, a Auditoria Cidadã, e os críticos, né, têm um discurso que não desagrada em todo a finança, já que fala, não, endividamento não tem problema, isso aí é secundário, isso aí pode até acabar com a solvência do Estado, porque ninguém vai querer emprestar, você vai assustar o pessoal com história de auditoria, olhar se o contrato é válido ou não é válido, já há transparência suficiente, e, ademais, seja válido, não seja válido, o que é certo é que a gente pode imprimir à vontade dinheiro, o Banco Central liga a impressora, a gente pode pagar, podemos ter uma dívida como o Japão, 150%, como a Grécia, 200%, como o Líbano, mais de 200%, não vai ter problema nenhum. Certamente, porque a gente não tem nenhuma vulnerabilidade externa, não temos problemas de conta corrente, né? Inclusive estão no horizonte muito próximo, então não há como fazer a moeda desvalorizar, criar uma inflação, como tantas vezes a finança transnacional conseguiu empurrar em países que não atendiam ao seu comando, né? Inclusive a finança transnacional, que controla os grandes grupos econômicos e as companhias transnacionais que fazem essas remessas de lucro, eles não operam essa questão do ganho, arbitragem, para tirar na alta e depois voltar na baixa. Então, se você emite mais real, menos real, sem ouvir o pessoal da finança, eles não vão de boa, não tem problema nenhum, eles vão ficar quietinhos, assim, chupando o dedo. Porque eles querem o desenvolvimento do Brasil, lógico, a finança transnacional, né? Esse é o projeto de longo prazo deles. Então, assim, falar que o Brasil tem soberania monetária, eu já falei, a gente aprende isso, né, na faculdade de Direito, a diferença de iure e de facto e de direito. Né? Então, assim, ou melhor, eu falei de iure e de facto, de direito e de fato. Tá lá, né? Assim, eu acho que nem precisaria dizer o Brasil, na Constituição, o Brasil tem soberania monetária. Deve ter um artigo na Constituição, não sei, falando o real é a moeda nacional do Brasil, concurso forçado em todo o território nacional e tal.
Deve ter alguma coisa assim, né? Replicando. Aliás, nem sei se tem, porque na época que eu estava em bancas de advocacia e a gente fazia relatórios para investidores estrangeiros no Brasil, de como era a legislação brasileira, a gente sempre tinha que recorrer, sabe a quem? Quem que falou? Gente, olha isso, estou falando. Isso é Brasil, isso é um exemplo concretíssimo. Quem que foi a primeira pessoa na história do Brasil independente e do período republicano que chegou e falou: ah, que negócio é esse de chegar aqui no Brasil, botar contrato de aluguel em libra esterlina, em ouro, porque está dizendo que a moeda nacional, que sai lá da Casa da Moeda, e papel higiênico é a mesma coisa? Mas que falta de dignidade. Mas isso não é um país digno? Não, 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 não. Não tem mais essa história de botar contrato denominado em moeda estrangeira, em ouro. Não. É obrigatório. Você quer fazer negócios jurídicos no Brasil, pagamento é na moeda nacional. Na época, era o Cruzeiro. Acho que é Cruzeiro, não era o Cruzeiro? Adivinha? Vou fazer uma pergunta. Não sei se ele estava ouvindo, já que ele está sem internet. Mário Maestro está voltando aí. Tentando voltar, está sabotado pela tecnologia. Vai ver que são aqueles, como é que eles chamam? De chemtrails dos aviões aí, a galera conspiratória morre de medo daquele rastro de avião e tal. Vai ver que são os chemtrails. Então, os também estão loucos com a história dos satélites do Elon Musk. Eles estão satélites aí que estão falando: não, trotskista não pode, vamos prejudicar. Prejudicou o Alejandro, prejudicou agora o Mário Maestro. Tá de lado aí sua imagem, Mário. Tenta virar o celular para ver se volta. Mas é até bom que você já ouve a pergunta que eu ia fazer. Era o que? Era uma coisa. Ah, sim. Talvez ele até saiba a resposta, ele é historiador e ele é fã da pessoa em questão. Aí pensa aí na história do Brasil, quando que o Brasil passa a ter alguma dignidade nacional. Pois é, adivinha quem que ditadorzão, fala assim: não, agora é decreto-lei no Brasil, a moeda nacional tem curso forçado e ninguém mais vai ter essa história de fazer contrato de aluguel, contrato de compra e venda em libra esterlina, em ouro e nada mais. Contrato no Brasil e pagamento é só na moeda nacional. Mário Maestro, quem foi a pessoa? Vou dar uma dica, você tem um busto dele na sua casa em Porto Alegre. Ô Getúlio, eu sei que você é um fã de carteirinha do Getúlio. Então, mas Getúlio é muito mais complicado. É um outro tema. Tudo bem. Mas só para concluir esse comentário, Mário, que eu estava fazendo aí para dar o tempo para você conseguir voltar. Então, minha gente, né, a finança transnacional, a gente não tem soberania monetária. Desde lá, tem esse decreto-lei falando: ó, no Brasil, a moeda que tem curso forçado é a moeda nacional, lá está cruzeiro, mas enfim, né, você tem a interpretação evolutiva, hoje em dia é o nosso real. E você não pode estipular contratos em outras moedas, pelo menos não oficialmente, né? Tem gente que faz contrato de gaveta em dólar e tal, ou usa, né, a dolarização disfarçada botando reajuste de aluguel com aquele índice lá da FGV, de inflação, né, do atacado e tal. Tem todas essas maracutais, né, adaptação, flexibilidade brasileira, enfim, o jeitinho brasileiro para tentar se blindar dessa disposição soberana. Então, tudo bem, desde lá nominalmente, a gente tem curso forçado e nós nem precisaria dizer uma redundância, né? Dizer, olha, nós temos soberania monetária porque o Banco Central do Brasil emite a sua própria moeda e se a nossa dívida é interna, né, você cria a moeda que você paga. Então, enfim, não tem problema. Agora, se fosse assim, por que a gente tinha juro alto esse tempo todo? Né? Precisou. Foi só agora que a gente passou a ter a dívida sendo interna e a capacidade de impressão da moeda? Não, sempre foi assim. Né? Pelo menos desde o real, né, que a gente internalizou que era a dívida externa, desde essa época, tinha isso daí, sempre foi problema. E é o discurso, mesmo que não fosse verdade, é o discurso da debitocracia, do superávit primário que faz a gente ter aí o teto de 20 anos nos gastos sociais, na saúde e educação, cujos resultados a gente está vendo aí com a pandemia. Então, mesmo pedagogicamente, mesmo que fosse errado isso, é interessante você alertar as pessoas, porque a disputa ideológica é essa. Não pode investir na saúde e na educação, não pode comprar respirador mecânico. O sujeito não falou isso? Não pode comprar respirador mecânico, porque o governo é a dona de casa, ele não pode gastar mais do que ele arrecada e tal. Então você fala: não, mas espera aí, então vamos discutir o orçamento doméstico da dona de casa. Que negócio é esse dela comprar 5 em feijão e pagar 50 pro agiota ali da esquina? Não, vamos rediscutir esse negócio. Então até para, né, a discussão pedagógica é essa. Agora, essa polêmica, ela está aí mediatizada porque ela está sendo instrumentalizada numa disputa interna partidária, legítima, né? O que eu acho que a pessoa tem que falar claramente. Se ela quer bater na tendência A, na tendência B, na deputada líder da bancada,
no professor de economia do Sul, fala, ó, eu quero bater porque eu quero continuar mandando no pessoal. Agora fala, é terraplanismo econômico e tal. Até há controvérsia. O Nildo Orix já falou, inclusive, aqui que na terça-feira que vem ele vai falar de algumas imprecisões que não são desconhecidas. É meio que uma provocação aquela história de lançar amortização na despesa. É um erro reivindicado. Né? Não, o pessoal está dizendo que amortização não é amortização, isso é pagamento de juro e tal. Então é uma polêmica interessante do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de estratégia de comunicação e pedagogia política para o povão, mas ficar com essa história de desqualificação, é terraplanismo, não sei o que tal, não me interessa. A gente vai começar então essa discussão no domingo com o Gustavo Galvão, que falou que mineiramente vai agradar gregos e troianos, e seguimos com o Nildo Orix na próxima terça-feira. Mas Angélica Lovato, obviamente, que no Congresso Nacional do PSOL, que foi adiado por um ano em virtude da pandemia, então os mandatos respectivos, inclusive do Nildo Orix, no Diretório Nacional da sigla, foi prorrogado por um ano. Certamente, mesmo que fosse daqui a um ano, eu tenho certeza que no dia do Congresso Nacional, a Angélica Lovato ia com uma camisa em que ela ia fazer aquela impressão da foto da live do Boulos e do Juliano Medeiros com o FHC e o Rodrigo Maia. Mas eu tenho certeza que ela vai fazer isso. Então, pelo amor de Deus, evita isso aí. Não dá esse flagrante. O problema para eles é que a CUT soltou o banner antes, e o banner tá lá com o Guilherme Boulos e tal. Mas aí você vê, nessa questão, certamente a Angélica Lovato vai hoje comentar isso aí também. A tamancada com tamancos holandeses que ela deu. Mário Maestro tá voltando aí, tá com problema de sinal. Vamos seguir lá. Então você falava do Frentão, o Mário, até por isso eu emendei isso. Você certamente tinha em mente, né, aquela imagem lá de Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo Maia com o ex-presidente Lula. O que está se realizando agora, né? Todos propõem, né, que vamos empossar o Mourão, né, que ele garantiria as eleições de 2022, né, onde a oposição elegeria seus governadores, senadores, deputados, né, que seguiriam fazendo, né, a oposição faz de conta, né, mas manteria os proventos e sinecuras. Né? Na realidade, a proposta é o que o golpismo fez, ficaria feito. Né? O que se há de fazer? Né? Nesse time jogam o Lula da Silva, o Haddad, a Dilma, o Dino, e toda a patoleia desvairada da esquerda fazendo. Ô Mário, o Lula que teve os embargos rejeitados, então esgotou. Lá no TRF4, em Porto Alegre, não há mais o que fazer, ele está com mais... E unifica a pena, hein? Não tem negócio lá, mas ele cumpriu já 1/6, então... Não, agora soma tudo e vê 1/6 do total, sendo que ainda tem outros processos de investigação. No total, da última vez que eu olhei, eram 9. Esse foi o segundo, uma condenação de 17 anos e 1 mês, 171. Você vê que os desembargadores trollam, eles trollam e... fica tudo por isso mesmo. Então, esse Lula que está com essa faca no pescoço na sua terra, lá em Portugal, quer dizer, já saiu da sua terra, agora foi para Brasília, para o STJ. Está com essa faca no pescoço, com a mesma faca do pescoço, tão afiada quanto de 3 dos filhos dele. É esse aí que está falando, não, eleição e tal. Cada vez mais bonzinho, né? Esse vergonhoso ato virtual do 1º de maio, que foi discutido aqui pela Angélica, denunciado de forma tão... né, correta, né, com o FHC, o Rodrigo Maia, né, os principais bandidos sociais de ontem e de hoje, né, faz parte desse programa safado. Né? Todas as facções salvacionistas, né, fazem de conta que não houve golpe em 2016 e que se houve, se esgotou em 2018. Né? Eles enterram a cabeça em um buraco, como as avestruzes caçadas em campo aberto, como eu vi ainda na minha juventude no Rio Grande do Sul, né, para que os trabalhadores não compreendam e não combatam a instauração da nova ordem institucional, né, desde, no mínimo, começou um pouquinho antes, né, de 2016, né, que já está afetando praticamente todas as esferas da nossa sociedade. Né? Na realidade, a institucionalização dessa ordem militar autoritária, né, tem como face visível o enxame de oficiais que já ocupam 8 dos 22 ministérios, né? E mantém as rédeas de diversos outros. Né? Na realidade, o golpe de 2016, né, contra os trabalhadores foi supervisionado pelos militares, pelos senhores generais, mas foi apoiado e construído pela alta e média justiça,
pela Polícia Federal, pela grande mídia, pelo sistema financeiro, pelos empresários, né? Pela oligarquia evangélica. Né? O golpe se consubstanciou no parlamento e no Congresso reacionários. Né? Então, é um conjunto, sempre sob a direção eminente dos altos oficiais do Exército, né? Que mostraram os dentes apenas inicialmente, nos momentos necessários. Né? Isso é interessante, nós temos que ver a história dessa realidade. Né? E se propõe agora que o enxame de fardados vai aumentar com o Bolsonaro, né, loteando o governo com o Centrão. Né? Na realidade, essa enorme quantidade de fardados generais da ativa, sobretudo retirados, não determina que nós estejamos no caminho de uma ditadura militar mais ou menos aberta. Né? Com uma ditadura militar, talvez com ou sem Bolsonaro, talvez com eleições, né? 64 sempre teve eleições, né? E uma oposição bem comportada, como o MDB da época. Né? A militarização da administração Bolsonaro registra o seu isolamento social e político. Né? Lançar ao mar Sérgio Moro, né? O menino de ouro do golpismo, né? Não foi uma ação de força, mas foi uma ação desesperada, né? Para salvar o 01, 02, 03, né? E ele mesmo. Né? Na realidade, Bolsonaro dá um bote e se esconde por detrás de mais um general, escorando-se ainda mais na muleta castrense. Né? E nós temos que ficar claro, avançar em direção a uma ditadura jamais foi o projeto dos fardados, que querem tudo menos retornar a 1964. E ainda hoje essa não é a missão deles. Né? Os militares passaram a intervir mais diretamente apenas quando a crise avançou e os gestores presidenciais revelaram uma singular incompetência. Né? É conhecida aquela proposta, né, que com as baionetas podemos fazer tudo, menos nos sentar sobre elas. Né? No Brasil, né, agora voltamos para a história, na colônia, até os dias de hoje, como em todo mundo, as Forças Armadas sempre foram instrumento das classes dominantes hegemônicas. Né? Mas ao longo de nossa história, sobretudo republicana, né, modificou-se o bloco social dominante no país, né? Através de toda a nossa história. Né? Primeiro foram os escravistas, no Império, a oligarquia agrária, na República, a burguesia industrial do Centro-Sul, na era do nacional-desenvolvimentismo. O enigma, Rômulo, que hoje exige ser decifrado para não nos devorar, é quem manda no Brasil. E para saber onde vão os generais golpistas, nós temos que compreender a quem eles interpretam, ou seja, a quem eles obedecem. Porque eles obedecem a alguém. Né? Desde a formação do Exército Brasileiro Moderno, por Getúlio, foi Getúlio que constituiu esse exército moderno. Né? Nos anos 1930, seus oficiais superiores, né, os oficiais superiores do Exército, de lá até cá, não seguiram sendo os mesmos. Hoje eles são essencialmente diversos, né, da época dos golpistas do Milagre Brasileiro. Os oficiais foram reformatados pelas transformações profundas da sociedade brasileira, né? Se mantendo sempre o elitismo e o sentimento antipopular. Ô, né? Mário, só uma observação. Essa história que você está contando, quem criou, então, o verdadeiro patrono do Exército Brasileiro, pelo menos contemporâneo, é Getúlio Vargas. O pessoal lá conta outra história. Eles falam que começou em Guararapes. Não, é o Caxias, logicamente. Não, eles falam muito antes. Eles falam que surgiu em Guararapes com a União das Três Raças, né? E tudo. Tudo uma mitologia aí que é diferente dessas coisas aí que você está falando. Que nada. O Exército foi criado pelo Getúlio, em 1930. Em 1930 começa o Exército. Algum dia vamos falar sobre isso. Né? Na realidade, o golpe militar de 64 foi realizado por um grupo político-social, né, que se expressou em forma contraditória nas Forças Armadas. Né? A burguesia industrial, latifúndio, branco, né? Todas as grandes instituições participaram do golpe. Né? Após, né, o golpe, vão ser os castelistas que vencem a corrida pelo controle do governo.
E os castelistas, né, aplicam, eles expressaram, né, o imperialismo, o latifúndio, o capital financeiro. Então, raquítico naquela época. Né? O Guedes aplaudiria, né, emocionado, as políticas liberais e pró-privatistas dos castelistas. Né? Entretanto, a recessão que determinou isso e a luta da população nas ruas levaram a que, nós já falamos sobre isso, que em 1967, né, ocorresse um golpe no golpe, né, com, né, os militares desenvolvimentistas tomando o poder em nome da burguesia industrial do Centro-Sul, sobretudo a burguesia paulista. Né? Aí eles que comandavam aqueles generais. Né? Ajudada pela conjuntura internacional positiva, nós vimos, teve o projeto do Brasil Grande, sempre sob as costas dos trabalhadores. Né? Retomaram os militares golpistas de 67, retomaram um viés autoritário e antipopular o nacional desenvolvimentista getulista, né? O que levou a que eles entrassem em choque com o próprio imperialismo, né? Quanto à política internacional, o programa atômico, a fundação das empresas públicas, a reserva de mercado. Né? As forças produtivas nacionais do país cresceram, né? Fortalecendo-se o capital monopólico público e privado. Né? Os militares permitiram ensejar e interpretaram o grande capital brasileiro. Nós sabemos que o milagre desmoronou com a crise de 1975, os juros internacionais altos, a queda das exportações, né? E aí o capital financeiro, né, pulou, né, abocanhando as grandes empresas, as grandes privatizações. Né? Na realidade, no contexto já da globalização, instalou-se num país um processo de desindustrialização, desnacionalização, internacionalização, primarização da economia, que nós não vamos repetir tudo isso, que sabemos aqui, o Duplo Expresso sempre repete essa questão. Né? E esse governo foi impulsionado por todos os governos, entre eles petistas, após a chamada redemocratização, que tiveram como unidade, como denominador comum, né, o domínio do grande capital financeiro sobre a política econômica nacional desde aquele tempo. Né? Na realidade, desde 1922, o país foi um país sempre colonial. O que é isso? É um país que tem autonomia política, né, no seu interno, mas depende, nas grandes medidas econômicas, ao setor internacional. Após 1985, esse processo que nós descrevemos, né, de sossificação industrial, primarização, exteriorização da economia do país, né, sob o controle do grande capital financeiro, metamorfosearam profundamente a estrutura econômica e política social do país. Né? E essa metamorfose na infraestrutura exigiu uma metamorfose na superestrutura política, jurídica, governamental. Como diz a receita marxista, né? A receita de bolo marxista. Né? De nação semicolonial, passamos à nação neocolonial globalizada, sob o comando do imperialismo estadunidense, o grande organizador da Operação Mão Limpa, né? Que teve como príncipe, como organizador, o Sérgio Moro. Né? Na realidade, né, o caráter imperialista dessa operação se materializou na literal destruição do capital monopólico público e privado brasileiro. Não vamos repetir sobre isso, as grandes empreiteiras, Banco do Brasil, tudo mais. Né? Sem sólidos interesses nacionais objetivos que sustente o projeto e ideologia correspondente, né? Sem uma burguesia industrial forte, a alta oficialidade deu no que deu. Se transformaram, né, em generais das repúblicas bananeiras, né, interessados só em ganhar no seu. Né? Apoiaram a destruição das grandes empresas nacionais, a internacionalização da Amazônia, né? Querendo saber como vão ser remunerados. Né? Entretanto, né, não são eles que ditam, em nome do imperialismo, o que fazer. Né? Quem dita é o Guedes, o verdadeiro marechal do movimento, né, dessa transformação patológica do Brasil. Né?
E hoje o imperialismo estadunidense não deseja e não aceita golpe de Estado no Brasil, como o que ele organizou em 64, entre outras razões, né, por temer aquela derrapagem em algo parecido, mesmo, né, que seja uma paródia, à impulsão de 1967. Né? O imperialismo deseja uma nova ordem que as instituições nacionais, democráticas, engessadas pelo conservadorismo, se abandone o poder objetivo em favor do privatismo e dos grandes capitais. Né? Ô Mário, você exclui totalmente a hipótese da gente ter aí contrabandeado um 1967, uma guinada nacionalista, eu vou chegar combinando lá. com o Geisel, porque eu vou te falar a verdade, eu conheço pessoas, eu vou chegar lá, que colocam suas últimas esperanças nisso. Eu vou chegar lá, né? Mas vou chegar lá, né? Assentada em toda essa farsa sentada num parlamento de registro, né? Da execução das transformações, das exigências aqui da periferia, da classe dominante periférica. Né? Na realidade, se procura um governo das corporações e dos interesses do capital financeiro imperialista, um governo que tu conhece muito bem, né? Já avançado na União Europeia, né? Onde governos democráticos, como a Itália, como a Grécia, como a Espanha, não têm direito nem mesmo de definir o seu orçamento. Né? É o governo das corporações. Né? A era da globalização empurra tendencialmente para formas de governança supranacionais nas mãos do capital internacional. Né? Na realidade, entretanto, a pandemia, né, exacerbou a crise econômica mundial que já se gestava há muito tempo. Né? Na realidade, isso acelerou, né, e explicitou a fragilidade econômica dos Estados Unidos, que ainda mantém uma superioridade militar, política, diplomática e monetária. Né? Na realidade, o rápido combate chinês da pandemia permitiu que a China superasse em forma rápida e emergente, né? Estimando-se que o país alcance uma expansão positiva entre 2% a 3% em 2020. Não seria mais os 6% a 7% que se esperava. Né? Avançando, né, no cenário internacional. Né? Ao contrário, os Estados Unidos encontram recessão, mas com 30 milhões de desempregados, né? E mais ainda, a expansão anêmica das últimas décadas, né? Uma década de expansão, né? Com crescimento limitado de salários e pequenos avanços no PIB, né? Apoiou-se em boa parte, né, na indústria petrolífera, né, através da técnica do craqueamento, né? Vamos utilizar a palavra portuguesa, né? Que é uma técnica cara, né? A tal ponto, né, com a queda do preço do petróleo, né, a empresa estadunidense hoje pagando para despejar seus depósitos. Tu vai lá, pega um barril, eles te pagam dinheiro. Né? E essas empresas, Rômulo, têm uma dívida bancária de 200 bilhões de dólares, né, lastreada pelas reservas de petróleo e de gás. Então, tu imagina, essa crise não é uma crise petrolífera, mas é uma crise bancária a explodir proximamente. Né? Os Estados Unidos já superam 70 mil mortos, né? E a crise se alastra através do país. Né? E tenta se retomar, mas a indústria sofre uma escassez muito grande de insumos, peças, né? Devido a essa interrupção, né? E se prevendo uma contração de, no mínimo, 6% da economia em 2020. Isso é um desastre enorme. Né? E a retomada de 2021, se não haja um repunte da economia, seria ainda frágil. Né? Na realidade, essa fragilidade do imperialismo americano se registra na dependência deles
Na obrigação de ter que importar tudo, todo, ventiladores, máscaras, insumos, né? Eles têm que trazer tudo dos Estados Unidos, mostrando que fracassou a tentativa de reindustrialização do país, tentada por Trump através das sanções e das tarifas impositivas, né? Na realidade, os Estados Unidos e a União Europeia estão temendo uma quebradeira, enfraquecimento das empresas nacionais, né? E o avanço nela, do capital chinês, nelas e nos seus mercados, né? Há países que já estão propondo nacionalizações defensivas das empresas estratégicas. E esses países estão acompanhando, né, a ofensiva agressiva, né, de Trump, uma ofensiva política, né, utilizando o convite para atacar a China, né? Aí, né, o fato que mais preocupante, né, é que, né, essa crise mundial e essa ofensiva que nós estamos vivendo agora, nós vamos falar sobre isso proximamente, né, ela está assumindo um nível inimaginável, um nível muito superior anteriormente. Essa ofensiva, né, ela vem influenciar fortemente o Brasil, desorganizando o jogo de cartas marcadas. Aí que eu quero chegar onde tu estava falando, né? O golpe teve também como objetivo enquadrar o Brasil, né, e limitar o avanço do capital chinês no país, né? Te lembra Bolsonaro falando, né, que, né, a China não comprava no Brasil, a China comprava o Brasil, né? Ou o núcleo bolsonarista terraplanista, né, segue nessa linha, né? Batendo continência para Trump, né, e o imperialismo estadunidense, e causando sérios problemas para a economia exportadora e importadora brasileira, né? Mas a crise econômica dos Estados Unidos e a retomada chinesa não colocam outra possibilidade para a economia capitalista facelada do Brasil que se enquadrar ainda mais ao Império do Centro, né? Que é o maior parceiro comercial e o maior investidor no Brasil, vai aumentar isso aí, né? Portanto, essa reorientação já está em marcha, né? O Mourão, né, entreguista mor, né, acaba de sugerir que o fracasso da incorporação da Embraer pela Boeing, né, que está quase falindo, né, seja resolvido com a venda da companhia para a China, né? Tu imagina isso que causou, né, no Departamento de Estado, no governo, essa proposta no governo dos Estados Unidos, né? O Flávio Dino, do Maranhão, já está estendendo, não, o tapete vermelho por cima da população dele para que o capital chinês desembarque no Estado, né? Os generais da ativa, assustados com o atual descalabro golpista, né, que eles fizeram, estão comprometidos agora explicitamente, né, sugeriram, através do general Braga Neto, da Casa Civil, né, e de uma série de ministérios, né, uma tímida medida keynesiana. Aí que está, né, Rômulo, né, o pau-brasil, o pau-brasil, né, com 30 bilhões de reais para conseguir, né, mais 1 milhão de postos de trabalho, né? Uma titica, né? Uma mixaria, né? Logo, o grande capital financeiro contra-atacou, né? Ameaçando com a saída de Guedes, a retirada do aval do mercado ao governo. Não se trata do valor, né, mas do princípio, né? Bolsonaro recuou na decisão, estava atrapalhado com o Moro, né? Mas ela segue suspensa, né? O PIB do Brasil no ano passado foi 1,1% crescimento, né? Se espera, Rômulo, uma queda, eu já falar sobre isso, de 5 a 5,5% em 2020. Né? E a coisa não seria ainda pior apenas devido ao agronegócio. Essa queda, caso se concretize, né? Essa queda será o pior ano da economia do país dos tempos modernos. E a retomada após vai ser muito lenta. Portanto, o país mergulhando na pandemia,
com a mortandade e o desemprego avançando como o diabo quer, né? Sem nem mesmo um idiota no leme, né? Por um lado, a quebradeira geral de empresas, né? Já ruins de perna, né? Desde o tempo do golpe antes, né? O Congresso, o Senado e o STF fortalecidos, né? Isso é novo, pelo apoio de facções, do capital sem acesso direto, divergindo do governo, né? Bolsonaro com chiliques golpistas, né? Mas interessado em alimentar seu núcleo de ensandecidos, né? Para garantir um futuro político mínimo para ele e seus filhos, né? Facções econômicas importantes exigindo medidas antidepressivas, né? Execradas pelo grande capital financeiro, influenciando alguns generais, né? Passando a influenciar eventualmente alguns generais. Tudo isso, né? Tudo isso é novo e confunde, né? Portanto, né? Os generais da ativa, né? Que abandonaram a supervisão iminente do golpismo para suspender o combaliante idiota perfeito, né? Já possivelmente germinam ideias conflitantes, né? Sobre o destino a tomar, né? Possivelmente se rompe, ainda mais porque facções das classes dominantes brasileiras já estão fixadas e comprometidas com o capital chinês, né? Em avanço relativo e absoluto no contexto de um golpe em que o golpe se comprometeu com o imperialismo estadunidense em retrocesso. Portanto, né, concluindo, a possibilidade da derrota de Trump e dos republicanos em novembro, né, os grandes aliados ideológicos e políticos do bolsonarismo, né, o Moro como possível candidato do Partido Democrata dos Estados Unidos, né, e do imperialismo, né, a ofensiva política, diplomática, militar geral do imperialismo estadunidense diante do avanço econômico da China como nação hegemônica, tudo isso vem se pressionar, se juntar a essa crise estrutural que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Trata-se, portanto, de uma tempestade perfeita, né? Que enquanto os trabalhadores e a população brasileira, embarcados aos safanões, né, em essa viagem tenebrosa, pagando cada vez mais caro para ser alimentados a pão e água em porões infectos, né, para enfrentar um mar cada vez mais revolto, né, sem botes e coletes salva-vidas. Sem aqueles que se propõem como sendo seus dirigentes, né, defendam a necessidade do assalto à cabine de comando, né? Sobre a consigna de fora Bolsonaro, fora Mourão, generais para os quartéis, eleições gerais e livres, né? Tudo isso, né, para entregar a direção do barco para a população, para que a população se salve a ela, a nós e ao país. Muito bem, Mário Maes. Muito obrigado por mais um comentário e a gente aguarda a sua volta na próxima na próxima quinta-feira, se a internet permitir, não dá tanto problema pra gente. Vamos ver aí se os satélites o pior, do Elon nós Musk vimos agora permitem. que nós não tínhamos pagado a conta da internet. Aí, quer dizer, deve ser porque ainda não te chiparam, Mário. Não colocaram chip no seu braço e não descontaram na conta. Vai ver que foi isso. Exatamente. Maravilha. Boa tarde para abraço. você, a gente que está aqui na Full Central da Europa. Aqui, para mim, são 17 horas e 16, para você em Portugal, 16 horas e 16 minutos. E a gente aguarda, então, a sua volta quinta-feira que vem, grande Mário. Até lá, um grande abraço para todos. Outro para você. A gente conversou aqui com o Mário Maes.